13 quedas seguidas do Ibovespa. Todo mundo ficou preocupado, todo mundo ficou atento, pensando, já aconteceu isso antes, quais são as razões disso? Será que a gente deve se preocupar mesmo? Meu objetivo vai ser conversar um pouquinho com você sobre esse tema hoje. Meu nome é Matheus, eu trabalho aqui na Empírico, sou um dos estrategistas da casa e nos últimos dias eu me debrucei sobre outros eventos do passado que pareceram com isso que a gente viu ao longo dos últimos pregões de várias quedas consecutivas. A gente já quebrou essa sequência de quedas, a gente já parou de cair várias vezes seguidas. Caímos, depois subimos, bastante volatilidade ao longo dos últimos pregões. Para começar, vamos tentar entender. 13 quedas consecutivas. Isso quer dizer alguma coisa? Pragmaticamente, não. Desde o plano real, não tivemos tantas quedas consecutivas. Na década de 90, tivemos 2 episódios em que caímos 9 vezes. Desde a 9ª queda, por isso, tivemos uma atenção maior sobre esses dados. Mas mesmo analisando essas sequências de quedas, a gente não conseguiu inferir nenhuma conclusão sobre o que poderia acontecer posteriormente. Eu quero dizer, quedas consecutivas nos dizem muito pouco sobre o que vai acontecer no curto prazo. Entretanto, eu estou falando aqui de janelas curtas de tempo, porque se a gente dilatar um pouquinho, nós vamos ver que, historicamente, sempre que a bolsa caiu várias vezes consecutivas, depois de 12 meses, a história nos fala que ela tenderia a subir. Antes, vamos voltar um pouquinho, um passinho para trás para darmos depois 2 para frente. Já há algum tempo a gente tem contas públicas deterioradas. O teto de gastos era uma medida radical, temporária inclusive, para tratar disso. Ele ia ser revisado depois de 10 anos de sua promulgação e foi criado um novo arcabouço fiscal, que foi agora inclusive aprovado na Câmara e etc. Segue assim em diante. Discute-se agora a execução desse arcabouço, ou seja, não encerramos com o arcabouço fiscal as discussões fiscais. Elas vão continuar permeando o Brasil porque estruturalmente temos problemas orçamentários graves que precisam ser endereçados e provavelmente o serão com uma reforma administrativa, mas isso é outra história. Por agora parece bem endereçado e o mercado vinha absorvendo bem. Acontece que fomos para o recesso legislativo, voltamos no mês de agosto e uma nuvem começou a se formar sobre essas perspectivas e começou a empacar a agenda econômica, que é tão importante para que o Brasil não só apresente esse arcabouço, como foi aprovado agora, mas também honre esse arcabouço, medidas de execução fiscal. Em outras palavras, o governo precisa tirar dinheiro para bater as próprias metas que está contratando. Não é porque o Lula ou o Haddad estão falando que eles vão ter um déficit zero no ano que vem, que de fato eles terão. Na verdade, ninguém acredita nisso. A questão é o delta, né? O quão distante eles vão ficar dessa entrega. Além disso, tínhamos o problema da temporada de resultados. A gente começou a absorver os resultados corporativos do segundo trimestre, aqui no Brasil e lá fora, diga-se de passagem. Em ambientes como os que já estávamos navegando, sem gatilho, depois de uma alta muito forte, a gente estava em 100 mil pontos no final de março, até abaixo disso, veio correndo para 120 mil, estava sobrecarregado, um sentimento de que a bolsa estava no curto prazo sobrecomprado. Claro, estruturalmente a gente podia voltar a subir, mas havia uma necessidade de uma pequena correção e ajustes, correções fazem parte do processo, são saudáveis em processos de alta mais prolongados. Havia esse sentimento, daí você vem com uma temporada de resultados, que por mais que não tenha sido ruim, foi uma temporada de resultados ok. Toda vez você vai ter algumas frustrações, alguns ajustes de target por parte dos sell-sides, das casas de análise, dos bancos. E tudo isso provoca, claro, uma reação de ajuste dos investidores. E lá fora? O que possibilitou isso? Vamos dividir lá fora em 2. Vamos falar primeiro de Estados Unidos e depois a gente fala de China. Nos Estados Unidos a gente tinha uma perspectiva positiva. A gente veio de um primeiro semestre muito forte, que foi muito puxado pelas empresas de tecnologia com essa tese de inteligência artificial. A gente entra no segundo semestre com a temporada de resultados e com a perspectiva de que uma recessão estaria mais distante do que se pressupunha. A gente entra em 2023 pensando que em 2023 teríamos uma recessão nos Estados Unidos. Não parece ser necessariamente o caso. Ela pode ter ficado para 2024, talvez nem aconteça. O que seria, na prática, algo super difícil de ser materializado, mas que já aconteceu, que se chama de soft landing. Landing é aterrissagem. O soft landing seria uma aterrissagem suave, um pouso suave. Quando o Banco Central americano consegue subir a taxa de juros para controlar a inflação, sem provocar uma recessão muito forte, um hard landing, como já aconteceu no passado, né? Uma aterrissagem dura, um pouso duro. E existe a hipótese, menos provável ainda, de um no landing, né? O que seria um no landing? É quando você não tem uma recessão, você consegue pular a etapa da recessão. Então você tinha essa história no segundo semestre de postergação, você veio de um primeiro semestre bom, a temporada de resultados foi também legal nos Estados Unidos, não teve nada problemático,
E de pano de fundo você tem a discussão do Federal Reserve, se vai subir mais ou menos juros. E, se não subir, vai ficar alto por quanto tempo? Porque teve um ajuste monetário muito forte nos Estados Unidos no ano passado. Começou a subir juros, continuou subindo nesse ano e agora está a mais de 5% juros. E a discussão é, vai subir mais um pouquinho? Vai parar de subir? Se parar de subir, vai ficar quanto tempo? Isso, claro, também tem desdobramentos ao redor do mundo, porque a taxa de juros dos Estados Unidos arbitra sobre todas as outras taxas de juros ao redor do planeta inteiro. Além disso, nós tínhamos uma disfuncionalidade bastante rara nos Estados Unidos, que era a questão dos yields. Na taxa livre de risco do mundo, as pessoas começaram a ver um prêmio muito grande. Falaram, pô, eu vou deixar de investir aqui num país emergente como o Brasil, por mais que pague uma taxa. Pô, os Estados Unidos é risco zero, global, e tá pagando uma taxona, eu vou para lá. Isso tirou, claro, recursos, né? Fortaleceu o dólar, tirou recursos dos mercados emergentes, que já estavam com esses problemas, como no caso do Brasil. Até o começo de agosto, a gente estava com um saldo positivo de entrada de estrangeiros relevante aqui no Brasil. Em agosto, a gente está com um saldo líquido de saída, na verdade, é um saldo negativo. Falando de China, aí a coisa complica, porque é nosso principal parceiro comercial e pode estar entrando numa recessão. Nos últimos 30 anos, a grande máquina de crescimento global foi a China. Agora mudou um pouco a dinâmica, até mesmo porque a gente está, ao que tudo indica, não sou eu que estou dizendo, é Henry Kissinger que está dizendo, é o Neil Ferguson que está dizendo, estamos vivendo possivelmente o começo de uma segunda guerra fria entre Estados Unidos e China, sendo que essa guerra na Ucrânia seria algo próximo de que foi uma guerra da Coreia, na primeira Guerra Fria, né? Então a guerra entre são guerras proxy, né? Em outras palavras, a China passa por um momento delicado e que, claro, por ter uma grande responsabilidade para com o crescimento global e em especial para as commodities, das quais o Brasil é muito dependente, acaba pressionando ativos relacionados à demanda de commodities. Se você tem uma percepção negativa de atividade chinesa, de economia chinesa, você começa a falar, vamos demandar menos. Se vão demandar menos, o preço das commodities cai. E se os preços das commodities caem, o Brasil sente, pega na veia. E é isso que materializou um ambiente super ruim e que possibilitou que a gente caísse 13 vezes seguidas sem uma reação. Estruturalmente, o que eu quero dizer? Parece que, de fato, a recessão dos Estados Unidos foi postergada, parece que o ciclo de aperto monetário foi finalizado, parece que a China vai se valer de estímulos fiscais e monetários para tentar fazer com que aquela meta de 5% de crescimento em 2023 seja honrada. Isso permite que, por mais que seja tenso o cenário global, não seja tão negativo por os próximos 12 meses, claro, considerando que não haja uma grande bomba ser estourada por aí, não seja tão negativo os próximos 12 meses, como a gente pode pressupor agora, né, olhando a priori. Então, por mais que a gente tenha tido esse agosto difícil, depois de uma sequência boa de meses, eu entendo que existe espaço para certo otimismo com ativos brasileiros. Dá para fazer um combo interessante entre caixa, porque por mais que a taxa de juros caia, ela ainda vai estar em 2 dígitos nos próximos 12 meses, fazendo com que a gente possa carregar posições líquidas rendendo 2 dígitos, isso é importante. Juro longo, porque essa queda de juros vai continuar acontecendo, que vai possibilitar ganhos na marcação ao mercado nesses títulos, e um pouquinho de bolsa brasileira. E para caso tudo dê errado, tem um pouquinho de dólar, porque abaixo de R$5 até fica interessante comprar dólar, dado que se você não tem, se tiver vários problemas globais, o dólar se fortalece. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer, o dólar se fortalece porque é uma moeda de proteção. Pessoal, essa era a mensagem que eu tinha para passar para você. Se você gostou, não esquece de se inscrever, compartilhar com seus amigos, tá certo? E, caso tenha interesse, eu vou disponibilizar aqui embaixo um link para você ter acesso a 30 dias gratuitos da série que eu participo, de uma das séries que eu participo aqui na Empíricos, Palavra do Estrategista. Você pode conferir várias alocações, várias ideias de investimento, conseguindo aprofundar mais cada coisinha que eu falei aqui. A gente fala de bastante coisa lá, tenho certeza que se você gostou desse conteúdo, você vai gostar do que a gente fala por lá. Tá certo? Eu fico por aqui e até uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal!